ברוך אדוני המבורא לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחל בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. Que Hashem, o Todo-Poderoso, o Eterno de Israel, coloque sobre ele segundo a medida que está registrada em Isaías capítulo 11, que o espírito de sabedoria, discernimento, entendimento, inteligência, temor do Senhor paire sobre a vida deste servo, e que ele possa nos trazer revelações da parte do Eterno. Que assim seja, Baruch Hashem, amém, amém, amém. Shabbat Shalom. Culto maravilhoso de Shabbat, como diz a palavra, como diz a Amidá que nós lemos, o Eterno separou esse dia maravilhoso, e eu não canso de falar. Toda vez que eu subir aqui, que eu tiver a oportunidade de pegar esse microfone, eu quero falar que o Shabbat é uma dádiva, é uma bênção do Eterno para a nossa vida, amém? Nós vamos estudar um pouco hoje da Parashá Noah, vamos entender um contexto, eu quero trazer algum segredo, algum sode sobre essa Parashá. A Parashá Noah, ela é muito rica, ela tem muitos segredos dentro dela, mas se a gente pudesse, a gente ficaria muitas horas e não descobriríamos, muitos dias e não descobriríamos todos os segredos dessa Parashá. Eu quero trazer alguns para que esse contexto venha edificar a nossa vida, a sua vida e a minha vida, amém? Noah, como o Rosh disse, um tzadik, ele foi achado um tzadik entre uma nação, uma geração totalmente perdida, vamos dizer assim, totalmente fora e longe do caminho do Eterno. Parashá Noah está no livro de Bereshit, capítulo 6, do verso 9. Então vamos ler. E diz assim: estas são as gerações de Noa. Era um homem justo e perfeito, tzadik, em suas gerações, e andava com Deus. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Quando o Eterno olhou para a terra, ele não achava no homem um coração que era voltado a ele. Ele não achava na humanidade, vamos dizer assim, porque a palavra Adão significa homem, mas também nos relata, nos traz a ideia de humanidade, ok? Ele não viu nenhum que tivesse o coração ligado a ele. Todos estavam longe do Eterno. Como nós lemos aqui, a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Mas o Eterno vê em Noa um homem justo e perfeito na sua geração. E olha que Noa viveu quase 1000 anos, 900 e alguns anos. Imagina você, numa geração, hoje nós vivemos até no máximo 90, 100 anos. Mas uma geração que o homem vivia quase 1000 anos. Imagina quanto tempo, quantas coisas o homem fez contra o Eterno. Quantas coisas o homem fez que desagradaram o Eterno. Quantas coisas foram praticadas ali que eu acredito que o Eterno Deus, quando ele olhava para a terra, eu não vou dizer que ele se arrependeu, apesar de algumas traduções diz que ele se arrependeu, mas a palavra não se contradiz, e a palavra diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Eu creio que ele não se arrependeu, mas ele ficou com o coração, como nós vamos ver daqui a pouco, triste, despedaçado, diante de tanta maldade, de tantos crimes, de tantas desobediências, de tanta soberba.
de tanta intolerância. Eu amo essa paraxá porque eu vejo a paraxá Noa e eu trago ela para os dias de hoje e eu posso me identificar com o tempo de hoje. Eu posso ver na paraxá Noa o que nós estamos vivendo hoje, nos nossos dias. A violência que nós vivemos, o medo que nós vivemos, o pavor que nós vivemos. A humanidade hoje vive com medo de andar pelas ruas. Ela vive com medo de sair para fora de casa. O grande mal do século hoje é a depressão, e dentro da depressão a síndrome do pânico. E o que é a síndrome do pânico? É o medo de viver. É o medo das pessoas, de abrir a porta de casa e alguma coisa acontecer com você. Algumas pessoas têm esse medo. Por quê? Porque a terra, assim como nos dias de Noa, a terra está corrompida. A terra está em crise. Amém? Ou não? Vocês concordam comigo? A mesma geração, vamos dizer assim, de Noa, ou mesmo o espírito que trabalhava na geração de Noa, nós conseguimos identificar ele hoje. Medo, tristeza, angústia, falta de Deus, falta de amor. E Deus, quando viu isso, ele não achava um justo. E de repente ele olha para Noa e vê em Noa um homem justo e perfeito. Um homem que ainda seguia os preceitos que foram passados pelos seus pais, pelos patriarcas dele. E o Eterno viu em Noa o começo da sua consolação, vamos dizer assim. Mas vamos passar para o próximo versículo. Olha só, Bereshit 6 diz assim, ó. E eu trouxe o Bereshit 6, que ele está um pouco antes da paraxá, porque a paraxá começa no versículo 9, mas que nós vamos entender o que eu estou dizendo, e dentro das escrituras, um segredo para nós, amém? E diz assim, ó, vou ler em hebraico aqui, Vayanahem Adonai, ki asa et hadam baaretz, vayatetzer eli livô, el livô. Traduzindo, desconsolado o Eterno com o homem na terra, se angustiou em seu coração. O versículo 6 explica a introdução do versículo 9 da paraxá. O Eterno estava desconsolado no seu coração por ver tamanha maldade no homem. Não tem outra palavra, é maldade mesmo. Iniquidade. Tamanha desobediência. O homem, na sua iniquidade, se voltou contra Deus. E isso para Deus, a palavra diz que ele se desconsolou. Foi desconsolado. Agora você imagina, Deus, na sua infinita grandeza, no seu infinito amor, você consegue imaginar o Eterno desconsolado? Triste, por ver a sua criação, os seus filhos, simplesmente se virarem contra ele, na sua soberba. Cleito, por que você está falando esse versículo? Porque a palavra Noa, e é isso que eu quero trazer hoje, está dentro dessa palavra Vayanahem. Noa, ela vem de Nahem, que é essas duas letrinhas aqui, ó. Nahem é o Nun e o Re. E essa palavra, ela quer dizer Noa, que vem de consolo. Por isso que eu disse que Noa, Deus achou consolo em Noa. E ele vê em Noa, então, uma nova razão de criar um novo mundo. Aí vem a razão que o Eterno trouxe o dilúvio, ok? Então,
Deus, mesmo desconsolado, quando ele encontra Noa, ele encontra uma razão, ele encontra consolo. Então a palavra em hebraico para Noa significa consolo. O Eterno achou uma razão de começar de novo. Em lógica de programação a gente fala em dar um boot. Quando você formata o computador, você dá um boot. Então, o Eterno, quando viu Noa, ele achou o consolo e falou assim: eu vou formatar de novo. Eu vou começar o mundo novamente. Porque a soberba do homem é tão grande, a maldade é tão grande, que eu não vou aproveitar ninguém, a não ser Noa. E ali começa a história de Noa, que andou com Deus, que caminhou com Deus, que falou com Deus, anunciou esse dilúvio por 120 anos. Anunciava o dilúvio. Todos os dias ele dizia: a terra vai acabar. A terra vai acabar. Como nós dizemos hoje, né? Jesus está voltando. E as pessoas elas simplesmente não querem ouvir. Elas não querem acreditar. Jesus está voltando. Eu ouvi isso aí há 20 anos atrás. Eu convivo com pessoas, às vezes, como nós estamos num meio, vamos dizer assim, religioso, temos muito contato com a palavra, então às vezes nós não temos contato com o mundo exterior. E ultimamente eu tenho tido, depois que eu comecei a fazer essa faculdade, eu tenho tido um contato com pessoas, com pensamentos que eu não conhecia. E pessoas que são difíceis de você até convencer elas que o Eterno realmente existe, que o Eterno é real. Eu fui questionado esses dias para trás, por pessoas dizendo: Cleito, mas como que você me prova que Deus existe? Como que você me prova a respeito da Bíblia? E é impressionante, quanto mais você dá a resposta para ela, quanto mais você prova a ela, a última palavra dela é a seguinte: olha, esse livro foi escrito por homens. Então, a humanidade hoje, ela se justifica de todas as maneiras para não crer e não obedecer ao Eterno. Ela simplesmente não quer o Eterno. Ela simplesmente quer distância do Eterno. E às vezes até no nosso meio mesmo, nós ouvimos falar do Eterno todos os dias, nós convivemos com a sua palavra, mas na hora de praticarmos o que a sua palavra diz para nós, não é só quem está lá fora, quem está aqui dentro. Também não queremos praticar, porque achamos que nem tudo que está escrito deve ser cumprido. É como o Rocha acabou de dizer. Alguns pastores dizem: o dízimo é lei, mas é só o dízimo, o resto não. Espera aí. Então, o que há hoje é uma escolha. Uma separação. Esse mandamento eu vivo, esse não. Olha, isso aqui eu vou fazer para agradar a Deus, mas isso não. E ao passo que a partir do momento que você começa a escolher a forma que você agrada ao Eterno, simplesmente esse caminho te leva a você a esquecer do Eterno. Olha como que é. Foi assim no começo. Um erro do homem, de Adão, fez com que toda a humanidade se perdesse ao ponto de que chegasse ao momento em que o Eterno não achasse ninguém que ele podia se consolar, ou que ele podia colocar ali, começar de novo, de uma semente, até achar Noa. Amém, igreja? Nós estamos vivendo esses dias hoje. E a Parashá Noa traz para nós um momento de reflexão, para que possamos caminhar diferente daquela geração, para que possamos não ter o mesmo fim daquela geração, mas que possamos, como Mashiach, viver eternamente. Amém? Então, Noa foi para o Eterno um consolo. Será que o Eterno tem achado em nós um consolo?
A mesma geração que atuava antes do dilúvio, atua hoje, com uma diferença. O Ruach HaKodesh não operava naquela geração como opera na de hoje. Então hoje nós temos uma vantagem que através do Ruach HaKodesh nós somos convencidos do pecado e da justiça. Mas será que com o Ruach HaKodesh o Eterno tem achado consolo em nossas vidas? O Eterno tem olhado para nós e tem falado assim, não, pelo fato desse meu filho, eu vou mudar a situação, eu vou esperar mais um pouco, Como que tem sido? Eu acho graça nesse meu filho, na minha filha, porque ele tem se esforçado, porque ele tem buscado, ele não é perfeito, mas ele tem buscado estar na presença. Será que o Eterno tem visto isso em nós? Será que nós somos Noas na nossa geração hoje? Ou nós estamos deixando a nossa geração nos contaminar hoje? Então, a Parashá Noa, ela nos traz a reflexão nesse ponto, para que possamos caminhar para uma nova vida. Vocês estão me entendendo, igreja? Amém? Então dá um glória a Deus aí. Arraiot significa pecado de imoralidade sexual. O que mais aquela geração praticava era o pecado de imoralidade sexual. Vamos dizer assim, aqueles homens, eles viviam totalmente voltados para os seus desejos e as suas paixões. Eles não queriam conhecer e não queriam saber de Deus, porque eles estavam preocupados em se satisfazerem de todas as formas possíveis. E se eles chegassem próximo ao Eterno, ou próximo dos mandamentos, ou mesmo da Torá oral, porque até o momento era uma Torá oral, não era Torá escrita, mas era sim passada de pai para filho, ao ponto de que Noa se tornou justo, porque ele ouviu os seus pais, e praticava, e passava para os seus filhos, e conquistou assim para os seus filhos a salvação através da arca. Mas o povo não queria saber, o povo queria viver segundo a sua promiscuidade, a sua liberdade, vamos dizer assim, o seu pecado. E eu trouxe o Arraiot hoje, porque, mais uma vez, é uma coisa que nós vemos claramente. Nós vemos na televisão hoje a imoralidade, nós vemos hoje a imoralidade em nossos jovens, crianças, na internet, o acesso. E hoje nós vivemos isso assim, vamos dizer assim, ficou normal. Músicas, a nossa cultura é imoral, a nossa cultura nos leva às mesmas práticas daquele tempo. E se nós não vigiarmos, igreja, podemos sim acharmos normal aquilo que o Eterno abomina. Na geração de Noa, o homem vivia uma degradação social terrível. Vários pecados relacionados à imoralidade sexual eram praticados, assim como o incesto, o bestialismo e animais de espécies diferentes se cruzavam. O homem, ele era tão impuro, tão contaminado, que ele praticava o bestialismo. Ele começou a ter uma vida com animais. Você tem uma base. A imoralidade era tão grande que ele vivia só para isso. E ao ponto que contaminou os próprios animais, que os animais começaram a se cruzar com uma espécie diferente. Vamos dizer assim, uma galinha e um cachorro. Cleiton, aconteceu isso? Aconteceu. Eu não estou falando que a galinha e o cachorro. Mas eu estou dizendo assim, espécies diferentes se cruzavam. Por isso que lá em Levítico, em Vaikra, você vai ver um andamento que o Eterno diz assim: não coloque dois animais de espécies diferentes para se cruzar. Porque isso já havia acontecido lá atrás. E era para o Eterno abominação. Então, o que operava naquele meio era
era algo muito sério, ao ponto de contaminar até mesmo a flora e a fauna daquela terra. O pecado, igreja, o pecado que o homem comete, ele não atinge somente ele. Talvez você pode pensar, não, eu não faço mal para ninguém. Eu tenho falhas, eu tenho pecados, mas é uma coisa que eu sou ruim somente para mim. Eu não atrapalho ninguém. Eu não mexo com ninguém, eu não brigo com ninguém, eu não dou calote em ninguém, tudo bem. Mas deixa eu te falar, você está conectado. O seu irmão que está do seu lado está conectado com você espiritualmente falando. Aquilo que você pratica, você atinge o seu irmão. A terra está conectada a você e através do pecado que nós praticamos, nós interferimos na terra. E a terra é interferida em toda a humanidade. Você já ouviu isso? Alguém já tinha ouvido isso aqui? Não? Eu ouvi isso há 3 anos atrás. O Roche, na teologia, eu tinha começado. Olha para você ver, eu lembro da aula da teologia há 3 anos atrás. E o Roche comentou algo sobre o pecado sexual. E ele dizia assim, que cada vez que uma moça, uma moça virgem, ela perde a sua virgindade, fora do casamento, aquele ato, ele gera algo no mundo espiritual e atrapalha a terra. E o fato, muitas vezes, da terra, o solo, ele está em degradação também, o solo está se perdendo, é devido ao pecado praticado por nós. Isso foi há uns 3 anos atrás. Não é uma coisa que a gente comenta muito. Mas, quando eu estudava essa paraxá, eu comecei a ver o que os rabinos, o Rashi, o Ramban, o Talmud dizia a respeito disso. Quando Deus olhou para a terra, Ele viu não somente a humanidade em degradação, mas Ele viu que a terra estava destruída pelo pecado do homem. Quando o Eterno falou assim, eu vou destruir a terra, na realidade, a terra já estava totalmente destruída. Aí nós vemos hoje campanha para salvar a Amazônia, campanha, olha, nossos recursos naturais estão acabando, olha, as árvores vão acabar, a chuva vai parar, a Antártica está derretendo, o El Niño, o aquecimento global, nós não temos mais as 4 estações do ano. Aí você me pergunta, o que está acontecendo? Talvez você já pensou na sua mente, Deus não está vendo isso? Porque muitas vezes é assim, nós questionamos Deus, e às vezes até um ímpio questiona o Deus para você, e às vezes você não sabe responder. Mas eu estou aqui para te dizer, tudo que está acontecendo hoje na terra é devido ao nosso pecado, o pecado da humanidade. É devido nós nos afastarmos do Eterno. Cleito, mas o que você está falando? Do que você está falando? Eu nunca ouvi falar um negócio desse. Depois você abre na sua casa, se eu não me engano, é Bereshit, Gênesis, capítulo 3. Quando Adão peca, ele é expulso do Éden. E o Eterno diz para ele assim, ó, por sua causa, a terra está amaldiçoada. Você comerás do fruto do seu suor, e a terra produzirá abrolhos e espinhos. Um pecado de Adão, fez com que a terra mudasse o seu contexto. Agora você imagina na nossa geração, como era a geração de Noé. Como que nós vemos a terra hoje? Como que nós vemos a nossa fauna, a nossa flora hoje? Nós, com a nossa conduta, estamos destruindo a nossa terra. E quando o Eterno viu isso, ele disse, eu vou exterminar tudo, eu vou começar de zero. E de repente você poderia perguntar assim, Cleito, mas ele poderia então deixar nos animais, porque os animais não fizeram nada. Mas você poderia me perguntar,
Cleito, por que deixar os animais? Não deixaram os animais, então, e exterminou, vários animais foram mortos. Porque o Eterno ficou tão irado, que ele falou assim, aquilo que eu criei para os meus filhos, com tanto amor, eles estão destruindo. E é o que acontece hoje. Nós estamos destruindo a terra. E nós estamos caminhando para uma nova, vamos dizer assim, formatação da terra, a volta de Yeshua. Nós precisamos nos atentar a isso. Nós precisamos estarmos preparados para isso. A cada dia. Todos esses pecados deixaram a terra contaminada, a ponto do Eterno já considerada destruída no dilúvio. Olha o que diz aqui, ó, o Talmud Sanhedrin 108b. Olha só. E também está escrito, passam os dias em prosperidade e os anos em prazeres. E também está escrito, e em um momento desce a sepultura. E foi isso que os levou a dizer a Deus, se apartem de nós, pois não desejamos conhecer os teus caminhos. O que é o Todo-Poderoso, que devemos servi-lo? E que lucro devemos ter se orarmos a Ele? Eles disseram assim, precisamos dele para nada, além do orvalho, temos rios e poços para suprir nossos desejos. Ou seja, nós não precisamos do Eterno. Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso estar vendo no culto? Para que eu preciso ouvir a palavra? Para que eu preciso aprender a Torá? Para que eu preciso disso tudo? Eu já tenho casa, já tenho carro, eu já tenho tudo que eu preciso, não preciso de nada mais. A maldade afastou o povo daquela época, e a maldade tem afastado o povo na nossa geração. Amém, igreja? Nós precisamos lutar contra essa maldade, dentro de nós, porque o mal está em nós. Nós fomos gerados no mal, mas nós podemos vencer o mal com o bem. Nós podemos fazer diferente. A palavra nos ensina que tudo que aconteceu no passado é sombra do que vai acontecer. Então, se aconteceu um dilúvio no passado, vai acontecer outra formatação no futuro. Somente prediz, para que nós possamos entender e nos preparar para isso. O Eterno ele não se alegra nisso. Ele não se alegra na destruição, ele não se alegra na perdição, ele não se alegra que ninguém se perca. Ele quer que todos se salvem. Por isso ele enviou o seu filho Yeshua, para que haja salvação. Amém? Mas só ter o filho Yeshua, só ter o sangue do Mashiach, não vai mudar se nós não mudarmos as nossas atitudes. Se nós não tivermos o pensamento diferente de uma geração inteira. Temos que ser Noa na nossa geração. Temos que ser o consolo do Eterno na nossa geração, para que Ele possa achar em nós verdadeiros adoradores. Amém, igreja? Olha o que diz aqui em Timóteo. Eu estou terminando. Lembre-se disso. Nos últimos dias haverá tempos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, orgulhosas e arrogantes. Elas falarão mal de Deus, desobedecerão aos pais, serão ingratas e não se incomodarão com as coisas de Deus. Elas não terão amor pelos outros, não perdoarão a ninguém, serão caluniadoras, não terão domínio próprio, serão cruéis e inimigas do bem. Elas também serão traidoras, atrevidas, estarão cheias de orgulho e amarão demais os prazeres, amarão mais os prazeres do que a Deus. Geração de Noa. Geração de Noa. Amantes dos prazeres, não amigos de Deus. Caluniosas. Outro pecado que acontecia naquela época era crimes de roubo, de lesa ao próximo. Roubavam, matavam, destruíam os seus próprios irmãos, a sua própria casa. Operava a maldade.
Será que nós vemos isso hoje? Pai contra filho, filho contra pai. Será que isso tem hoje ou não? Geração de Noa. Só que nós precisamos ser Noa na nossa geração. Você consegue me entender? O Eterno quer achar Noa nessa geração. Olha só. Após o Eterno ter formatado o mundo, ele estabeleceu 7 leis, chamadas 7 leis de Noa. Então a primeira lei é Avodat Zarah, não cometer idolatria. Só existe um Deus, errado. Um Deus, não há outro. Primeira lei de Noa, não cometer idolatria. Essas leis, elas foram discutidas no Tratado de Jerusalém, Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, depois você abre e lê. Foi quando os apóstolos se reuniram e disseram que essas leis deveriam ser o necessário para que o gentil se juntasse a Israel e assim começasse uma vida com o Eterno. Era o necessário, era o começo de todas as coisas. Ok? A segunda lei, Birkat Hashem, não blasfemar, não blasfemar contra o Eterno. Shefrat Damim, a terceira, não assassinar, porque naquela época o assassinato imperava, qualquer coisinha matava, por qualquer simples, um roubo matava para roubar, qualquer coisinha se matava um ao outro. Aí na formatação, o Eterno estipula, não assassinarás. Gezel, não roubará, não roubar. Gilui Arayot, não cometer imoralidade sexual, que foi um dos motivos que o Eterno quis acabar com a terra. Ever min hahai, não maltratar os animais. Não maltratar os animais, não dilacerar os animais, não beber o sangue dos animais, porque o sangue é vida. Começou aqui. Você já ouviu um dia, você não pode comer sangue, beber sangue, você não pode se alimentar de sangue, nada com alimento com sangue. Veio daqui, lei de Noa, porque o homem era mau e maltratava os animais. Também o Dinim, que é o 7º, estabelecer sistemas de leis, de honestidade e justiça. Tribunais, para que o povo fosse julgado. 2 Pedro diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Olha, o Eterno faz uma promessa para Noa: nunca mais destruirei o mundo com água. Só que em 2 Pedro aqui, Pedro está dizendo que o mundo vai ser destruído com fogo. Não importa a forma que o Eterno fará, mas ele formatará novamente esse mundo, porque continua-se a iniquidade, o homem continua sendo mau, e o homem, e é o propósito do Eterno que o homem, ele esteja, que o Eterno habite em meio ao homem. Amém? Para finalizar, Matitiarro 24:36, quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pode ser hoje, pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 10 anos, ninguém sabe. Então um conselho do Eterno para todos nós, que nós estejamos preparados, que nós sejamos Noa nessa geração, que o Eterno ache em nós verdadeiramente verdadeiros adoradores, que vivam em espírito e em verdade, que vivam em verdade e justiça, que vivam em justiça e obediência. Amém? Que o Eterno te abençoe, que essa palavra venha de encontro ao seu coração, que o Senhor, através do Ruach HaKodesh, venha te convencer e te caminhar em justiça. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém e amém.